Olá, seja muito bem-vindo ao canal A Luz da Bíblia. Esse é um canal que fala sobre a palavra de Deus voltado para o estudo, para aprendizado e para crescimento espiritual na palavra. Sinta-se muito bem em nosso meio. Você é mais que bem-vindo aqui. E agora nós vamos estar participando de um momento especial de oração. Se você tem algum pedido de oração, algum desejo, algum clamor, algum anseio, quer entregar nas mãos do Senhor, deixe aqui nos comentários que a gente quer estar orando por você para que a graça de Deus e o poder dele se manifeste na sua vida. Sabe, queridos, a gente vai meditar no momento de oração especial de hoje na história e basicamente, na verdade, no chamado que Deus fez a um homem ou a um jovem para ele ser um grande homem, um grande jovem, ainda em formação, mas Deus o chamou e o capacitou para ele ser um vaso poderoso de instrumento na palavra do Senhor. Esse jovem que o Senhor chamou, ele foi um jovem muito especial, pois ele teve uma missão muito grande. Ele teve uma responsabilidade enorme, assumir o posto de alguém que tinha sido chamado por Deus para liderar um povo. E a sua morte deixou um vácuo na liderança, na ordem e até mesmo nas diretrizes do Senhor. Mas o Senhor levantou esse homem e a gente vai estudar um pouquinho da vida dele. A gente vai poder entender lições e segredos. E mais do que tudo, como Deus tem nos levantado, tem nos cuidado, tem nos amado e tem transformado a nossa vida. Bom, quando a gente vai lá em Josué, no capítulo 1, ali a gente vê a descrição da, de Deus falando pessoalmente com um jovem chamado Josué. Josué foi um jovem que participou de todo aquele processo do povo estando no deserto, saído do Egito, procurando a terra prometida, a Canaã. E ele foi muito importante tanto nas missões que era mandado, como também no sentido da liderança e por estar em volta de Moisés. Então agora Moisés descansa no Senhor. Então Deus vai precisar de um novo líder agora sim para conduzir nas partes finais o povo para a terra prometida. Então agora Deus chama um homem chamado Josué. E olha só no verso 2 o que Deus diz a Josué: Moisés, meu servo, está morto. Prepara-te agora e pasta este Jordão. Você e todo este povo entrem na terra que eu vou dar aos filhos de vocês. Versículo 3: todo lugar em que puserem a planta dos pés, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Aqui, Deus estava dizendo para Josué: a partir de agora não tem mais Moisés. A partir de agora é com você e vocês. Sigam em frente, sigam a mesma caminhada, a mesma pegada, que eu vou dar o que eu prometi. No caso do povo específico ali, era a terra prometida, a Canaã. No meu e no seu caso, Deus tem prometido muitas coisas ao longo da nossa caminhada cristã. Você deve saber mais do que ninguém o que você tem clamado e pedido a Deus com fervor, oração, dedicação, muitas vezes lágrimas e sofrimento. Mas o Senhor entende e o Senhor sabe, e você tem que entender que às vezes as coisas com Deus significa processo. Às vezes o que você vai receber lá na frente, a dádiva, a bênção, o cuidado de Deus, vai começar lá atrás, seguindo os passos e as orientações de Deus. Mas olha só, Josué ele estava temeroso, preocupado, porque ele não era o líder como Moisés era. E a gente sabe que a palavra de Deus nos apresenta que Moisés foi um grande líder. Alguém espiritual, alguém que buscava Deus, alguém que foi levantado por Deus no Egito, alguém pronto para liderar. Talvez não no começo, porque ele era pesado de língua, até tentou desviar o foco e dizer: Senhor, eu não vou dar certo. Mas Deus o capacitou, o preparou, mas aí sim ele se tornou aquele homem indispensável, uma referência.
Será que hoje a gente não está falando para alguma mulher, algum homem, algum filho de Deus que tem achado que o outro é melhor, é mais capaz, pode fazer o que você não pode? Será que isso também a sensação de ter pessoas capacitadas, pessoas melhores à nossa volta, fazendo mais, podendo mais, conseguindo mais, falando mais, agindo mais, não nos deixa numa zona de conforto, de não lutarmos, não fazermos o que Deus espera de nós, porque a gente acha que a gente é inferior, que tem pessoas melhores para fazer, que o id, o eis-me aqui ou outras coisas para Deus é para os outros que podem. Eu que sou abaixo, que não sei falar, orar direito, fazer, agir, na minha mal cuido da minha casa, da minha vida, do meu nariz, vou fazer algo para Deus? Será? Mas olha só que interessante. No verso 5 diz assim, ó: ninguém poderá resistir a você. Olha o que o Senhor está falando a Josué. O José, se você aceitar esse compromisso comigo, se você entender o que eu estou te chamando, para que eu estou te levantando, olha o que vai acontecer no verso 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, não o abandonarei. Seja forte no versículo 6 e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra sob juramento, que prometi dar aos pais deles. O Senhor estava falando bem claro para Josué, para o povo, para o processo que significaria após a partida de Moisés, a morte no caso, que agora ele levantaria Josué, e que se Josué fosse firme, com propósito e convicção, entendesse quem era o Senhor e quem deveria ser na sua vida, ninguém iria resistir a Josué. Assim como ele foi com Moisés, ele seria com ele também. Ele não abandonaria, não o deixaria, não o desanimaria, daria força e coragem e ânimo. Quantas vezes na nossa caminhada, na nossa vida cristã, na nossa família, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, tem nos faltado forças para seguir em frente. Muitas vezes estamos abandonando quando era tempo de dar o passo da fé. Quantas vezes nós temos largado quando era tempo de pegar? Quantas vezes nós não temos entendido que uma das palavras mais fortes da vida cristã é resistir, é resistência. Muitas pessoas, elas não entendem que, por exemplo, a resistência num chuveiro ou a resistência elétrica, ela é feita para suportar uma carga de energia para que ela possa fazer com que daquela resistência, daquela energia seja transformado e impulsione alguma coisa. Por exemplo, a resistência do chuveiro, ela tem a função de transformar a energia elétrica com a mistura da água e a função dela é esquentar, é aquecer, é transformar aquela água fria que vem para o chuveiro com a resistência agindo ali, ela dá aquele choque e aquela água sai quente. Você já parou para pensar que Deus nos chama também e nos mostra que a gente precisa entender que ser cristão é ser resistente, é se adaptar às vezes ao choque de realidade, que nem sempre as coisas vão sair como a gente espera, nem sempre seremos convidados para estar na primeira fila, nem sempre seremos aplaudidos, nem sempre ganharemos o que nós queremos ou que achamos que merecemos. Muitas vezes nesse mundo haverá injustiça, sim haverá. Talvez eu estou falando com alguém hoje que é a pessoa que se sente mais injustiçada do mundo. Ninguém olha, ninguém vê, ninguém enxerga, ninguém diz obrigado, ninguém agradece. São todos ingratos, principalmente com você talvez. Não sei a sua história, não sei quem você é e o que você está passando, mas eu sei de uma coisa: o Senhor nos chama a ser resistentes. Resistentes na palavra, resistentes na força, resistentes no espírito, resistentes na adoração. E entendendo quem é Deus. Quando ele fala que estará com Josué, assim como esteve com Moisés. Josué teve uma referência, porque Josué conviveu com Moisés. Então viu que grande homem Moisés foi aos olhos de Deus. As coisas que Moisés passou. Moisés não foi preparado para andar num terreno plano, em rosas, sendo aplaudido, ovacionado. Muitas vezes foi sob xingamentos, sol fortes, desertos, sede, fome, cansaço, estresse, mas ele seguiu em frente, porque o Senhor estava com ele. O segredo sempre foi o Senhor. Agora faço a pergunta para você:
Será que é fácil um Deus que nos promete uma vida fácil, cômoda, numa rede, balançando de um lado para o outro? Ou a gente sente a presença de um Deus que diz: quando passardes pelo fogo, eu vou estar com você. Quando passardes pelas águas, eu vou estar com você. Quando tudo faltar, eu ainda vou estar com você. Quando não existir mais nada, eu ainda estarei com você. Quando você se sentir a última pessoa da face da terra, você não será a última, porque eu estarei com você e seremos dois. Esse é um Deus que promete estar conosco, uma presença constante, uma presença real, uma presença que faz sentido. E sabe o que é interessante? Quando a gente vai no verso 6, Deus encoraja Josué a ser alguém mais do que ele acha que pode ser melhor, ir em frente, seguir. Ele diz assim, ó: seja forte, seja corajoso, porque eu farei você herdar a terra que eu prometi aos seus pais, aos descendentes. Traduzindo, Deus está dizendo: Josué, você já veio até aqui, seja forte, continue, seja corajoso, não desista, não tenha medo. Será que hoje o Senhor não está falando para você, homem, você, mulher, que tem desistido, que tem sido seu lema? Quando começa a ficar difícil, desiste. Não tem coragem para nada, tem um desânimo tremendo, uma falta de fé, de ânimo, de energia, e você não desista. Assim como ele prometeu para Josué a Canaã naquele momento, hoje Deus está prometendo a libertação, prometendo o emprego, prometendo a restauração, prometendo mudanças drásticas na sua vida. Deus quer dar um 360 na história da sua vida, mas você tem que entender que tem que persistir, não desistir, focar nas coisas do alto, e o Senhor vai trabalhar na sua vida. E eu achei tão interessante assim que no verso 7 agora Deus começa, imagina uma conversa mais íntima com Josué. Josué ainda meio assim: Senhor, será? Será, Senhor? E Jesus, no caso Deus, diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer tudo segundo a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, ou lhe ordenara. Olha só, uma coisa explícita nas coisas que acontecem na vida do cristão, ou nas coisas da vida de quem é temente a Deus, é quando eles cumprem o chamado, a palavra e o propósito de Deus. No caso aqui, quando ele está falando sobre a lei, falando sobre os mandamentos, sobre as ordens, sobre servir a Deus. Sabe? Eu acho muito interessante uma vez que eu vi uma frase que dizia bem assim, ó: muitas pessoas querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Sabe? E eu parando para refletir, isso é muito verdade. Isso na verdade é a nossa verdade do século 21, de um povo imediatista, de um povo que diz temer e aceitar a Deus, que diz que quer Deus com propósito, que Deus é força, que Deus é justiça, que Deus é grandeza, que Deus é amor, mas que na essência não praticam isso. Então, na verdade, fica só na teoria. A gente quer muito e corre atrás, desesperado pelas bênçãos de Deus. Mas já parou para pensar que Deus é amor, é justiça, mas também Deus é compromisso? Que, como a lei da física, a ação e reação. Deus sempre vai se mover em reação a meu agir em forma com Ele, a meu agir no sentido da minha reação, do meu relacionamento com Ele. Porque quanto menos eu buscar de Deus, como o Senhor pode derramar bênçãos na minha vida, se para mim não faz sentido pouco ou muito se eu não entendo a grandeza de Deus. Quando eu coloco Deus no pedestal de Deus, quando eu coloco Deus com a grandeza de Deus, e quando eu sirvo a Deus como Deus, e quando eu entendo que é a lei de Deus, mais do que tudo, obedecer a Deus, coisas diferentes, coisas novas, coisas poderosas acontecem na minha vida, na sua vida. Será que não tem faltado também nós entendermos o que Deus estava lembrando Josué? Que não era somente Deus estaria com ele, Deus seria a força dele, Deus encorajaria Josué, mas tem uma regra para que tudo isso funcionasse em harmonia, que é a obediência às coisas de Deus. Sabe, quando nós vamos para os evangelhos, lá claramente Jesus diz assim, numa das parábolas: nós não podemos servir a dois senhores, ou serviremos a um e maltrataremos a outro, ou maltrataremos a um e serviremos a outro. Então não existe no meu coração dois lugares, dois tronos. Existe apenas um coração, um trono, e aquele que sentar no seu trono, do seu coração, esse vai governar a sua vida. Então é simples. A gente às vezes, para as coisas acontecerem na nossa vida, a gente precisa escolher Jesus, a gente precisa escolher Deus. E uma das coisas mais importantes do final disso, no verso 9, olha só o que o Senhor diz: não foi isso que eu ordenei? Ser forte e corajoso, não tenha medo,
Não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Sabe, meu querido, minha querida, o Senhor, ele tem uma palavra enorme para sua vida. Só Deus sabe as oportunidades que você tem perdido, o que você tem passado, as dificuldades que você tem experimentado, mas o Senhor diz assim, ó, quando você não resiste a Ele, quando você permite que Deus te torne forte e corajoso, Ele vai estar com você todos os momentos, no seu andar, ao seu deitar, na sua vida por inteiro. Deus não quer ser uma parte boa. Deus não é um Deus que se esconde na parte ruim. Deus não é um Deus que escolhe momentos, oportunidades, dias, locais e horas para estar com você. Mas você já parou para pensar que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele decidiu que todos os dias, minutos e segundos da nossa vida é importante, porque ele nos resgatou por inteiro. Então, quando a gente vê na vida de Josué o chamado de Deus a ser forte e corajoso, a gente entende que uma das grandes orações que a gente pode fazer a Deus seja: Senhor, que o Senhor possa habitar na minha vida, que eu possa seguir os teus mandamentos, que eu possa te obedecer, me dando força, coragem para resistir às dificuldades da vida, porque eu sei que quando o Senhor está ao nosso lado, a gente pode vencer todas as batalhas, e que o Senhor possa nos abençoar de tal maneira, Senhor, que a gente vença em nome e por amor de Jesus para a tua glória. Faça essa oração a partir de hoje, pedindo a Deus assim como foi no tempo de Josué: Senhor, é difícil, eu não sei por onde começar. Eu sou novo, eu sou inexperiente, eu sou um homem e uma mulher que está há muito tempo longe dos caminhos. Não sei por onde começar, o que fazer, como voltar a me relacionar contigo. Mas peça, Senhor, me dê força, coragem, ânimo e resistência, para que eu sei que a vitória que o Senhor deu ao povo de Israel, como o Senhor levantou Moisés, levantou Josué, o Senhor também pode e vai me levantar. Gostaria de convidar você nesse momento para que a gente pudesse estar fazendo uma oração, para que Deus te abençoe grandemente e Ele transforme a sua vida, a sua história e a sua jornada. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor tem feito maravilhas para o teu servo, para a tua serva, essa pessoa que ouve, que te adora, que te louva. O Senhor, como nos ensinou hoje, nesse estudo, através da vida de Josué, nós podemos tirar lições preciosas, lições maravilhosas, lições incríveis, mostrando que o Senhor é um Deus que nos ajuda a ter força, coragem, discernimento e principalmente a entender que precisamos resistir nesse mundo onde cada vez mais teremos motivos para desistir, mas o Senhor é a nossa força, a nossa coragem. Entre na vida, no coração desse homem e dessa mulher que assistiu a essa mensagem de uma forma tremenda. Faça com que eles possam sentir que são homens e mulheres e pessoas de propósito e que o Senhor os escolheu. E assim como Josué os capacita e não os deixa desanimar. E o resultado, assim como foi no passado, será hoje e será amanhã, é a vitória. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe grandemente. Até um próximo vídeo. Amém.